Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos em concursos públicos com a disciplina mais bonita do mundo, que é o português, mas que também é a que mais reprova no concurso, não é? Bem, muito prazer. Você viu, nós teremos o concurso para o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Eu quero conversar um pouco com você sobre esse concurso, quero conversar um pouco sobre o edital, conversar sobre a banca FGV e, inclusive, resolver algumas questões da banca com você. Então, veja só. Esse concurso do DENIT vai ser organizado pela Fundação Getúlio Vargas, uma banca que tem provas bem complexas. São 100 vagas, nível superior, mais cadastro de reserva. A remuneração vai de 10.300 a quase 13 mil. Inscrições de 27 de novembro a 26 de dezembro. E as provas dia 18 de fevereiro de 2024. Então, vamos estudar, porque daqui a pouquinho está chegando a prova. Não deixe para a última hora. Precisamos ter muita atenção com essa banca, certo? Então, veja. O programa colocado pela FGV, ele contempla o seguinte: texto. Sim, a FGV tem um trabalho muito bom com texto. Não só a compreensão, que é aquilo que está escrito, que as respostas estão explícitas no texto, quanto a interpretação, que é a leitura das entrelinhas, então são pressupostos, subentendidos, isso sempre aparece no concurso. A organização da estrutura do texto, as marcas de textualidade, então coesão e coerência sempre aparecendo no concurso. Então, por isso, temos que conhecer muito bem, por exemplo, a questão do uso dos pronomes demonstrativos, dos pronomes relativos, as conjunções, as preposições, pontuação, né, o emprego do verbo, tudo isso aparecendo aqui dentro. Como também a questão da intertextualidade, dessa conversa de um texto com o outro. Veja que aparecem aqui também essa questão dos modos de organização discursiva, a tipologia textual. Você sabe a diferença entre um texto descritivo e narrativo? E a diferença entre um texto expositivo e argumentativo? Mas não é saber na teoria, não. Você tem que olhar o texto e saber que tipo de texto é. Como você reconhece essas características específicas de cada tipo? Tá? Temos também o texto de injunção ou injuntivo. Esse eu explico para você agora. É aquele texto que também é chamado de instrucional. Agora ficou fácil, né? Então é aquele texto que dá uma instrução para alguma coisa. Viu? É assim que se estuda português, de uma maneira mais rápida. Veja que aparece aqui também, quando a gente fala da questão desse tipo de texto, pode ser um texto informativo, publicitário, pode ser uma propaganda, pode ser um texto normativo, didático, divinatório. Como que eu sei as características de cada um? Eu sei identificar quando um texto é literário e não é, certo? Então, tudo isso aparecendo dentro do concurso. Quanto à tipologia da frase, né, e a observação da estrutura da frase, a banca trabalha muito com deslocamento de termos, substituição de termos, modificação, correção de frase. Então, isso tem que ser muito bem treinado. Não adianta ler teoria a respeito, não. Tem que exercitar. Como também problemas estruturais na frase. E quando falamos da questão estrutural na frase, nós temos tanto a morfologia quanto a sintaxe que nos dão suporte. Então, você vai observar aqui o seguinte: quando nós falamos da morfologia, tá aqui embaixo, ó, aparece tanto a estrutura e a formação de palavras. Então, estrutura. Nós temos a questão dos morfemas, radical, vogal temática, desinência, principalmente os afixos, que são os prefixos e os sufixos.
como também a questão da formação da palavra. Será que a palavra se formou por derivação ou por composição? Você sabe a diferença? Tá? Outra coisa, quando a palavra foi formada por composição, é aglutinação ou justaposição? Você sabe a diferença? Também a questão de formas de abreviação. E lembrando que a abreviação e a abreviatura são elementos diferentes. E dentro da morfologia, também as 10 classes de palavras. Então, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas observe, você não tem que conhecer apenas o termo, se ele é um substantivo ou um adjetivo. Você tem que saber empregar isso daí. Então, por exemplo, quando eu pego um pronome relativo, tá? Eu sei quando o que é pronome relativo ou quando ele é conjunção integrante. E se ele é um pronome relativo, eu tenho que colocar uma preposição antes dele ou não, tá? Se eu falo do pronome pessoal oblíquo átono, nós temos que estudar aqui dentro a questão da colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise. Tudo isso a banca trabalha muito. Veja que também temos aqui dentro a organização sintática da frase, tanto os termos quanto as orações. Termos, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, aposto, vocativo, predicativos, e aí vai. Você sabe a diferença entre um predicativo do sujeito e um predicativo do objeto? Entre um aposto e um vocativo? Então temos que bater o olho e identificar isso. E também a questão das orações. Você sabe quando uma oração é subordinada a substantivo ou subordinada a adjetivo ou oração subordinada a adverbial? Existem dicas para você bater o olho e conhecer isso, sem precisar ficar sofrendo, né? Lendo páginas e páginas de um livro ou de uma apostila. E a partir disso, claro, nós temos aqui dentro a utilização de elementos que seguem essa norma culta. Nós temos a questão da pontuação, nós temos aqui dentro a questão de regência, a questão de crase, a questão da concordância, tudo isso aparecendo dentro dessa prova. Temos também que observar com muito carinho essa questão do tipo de discurso, discurso direto, discurso indireto, indireto livre, a questão dos registros de linguagem, da questão da coloquialidade ali dentro ou não, a questão das funções da linguagem, a banca sempre cobra emotiva, metalinguística, certo? E temos também aqui a questão da semântica. Sempre que se fala em semântica, está falando de sentido, tá? Então entra aqui o próprio e o figurado, quer dizer, denotação e conotação, antônimo e sinônimo, e não são questões fáceis de antônimo e de sinônimo, parônimos e homônimos, hiperônimos ou hipônimos, são termos que sempre aparecem nessa prova, bem como polissemia, estrangeirismo e latinismo, certo? Lógico que aqui dentro, quando a gente fala em norma culta, também aparece a questão ortográfica, que não é só se escreve com G ou com J, não é só parônimo e homônimo, são aquelas expressões como o uso do porquê, né? O acerca com H, sem H, né? O acerca junto. Nós temos aqui dentro também a questão do emprego do hífen no novo acordo ortográfico, como a acentuação gráfica e o novo acordo ortográfico, certo? E ainda temos redação oficial na administração pública federal. Ou seja, é um programa gigantesco e a FGV faz provas pesadas. Então, passou da hora da gente começar a estudar para esse concurso, certo? Então, veja só. Porque eu sei, com 40 anos de experiência em concursos públicos, que realmente uma prova muito bem feita, muito abrangente. Eu criei o meu curso de português em 150 questões da Banca Fundação Getúlio Vargas. Como isso funciona? Eu dou a você uma primeira prova da FGV, você faz
e logo depois você corrige esta prova, tá? Corrige, você terá lá o seu gabarito, você corrige e em seguida você vai assistir ao meu vídeo. Bom que seja vídeo, porque você pode assistir onde você quiser, você pode assistir quantas vezes você quiser, você pode pausar para fazer as suas anotações, não é? E aí, como que eu começo a fazer isso? Eu começo no texto, mostrando para você dicas que a gente normalmente não conhece, de onde a banca tira questões. Tá? Então, alguns elementos que você tem que observar no texto, que normalmente a banca vai montar a questão a partir daquilo ali. Em seguida, eu vou para a primeira questão. Começo conversando com você sobre o enunciado, para que você tenha alguns cuidados com esse enunciado. Em seguida, eu vou para as opções. Então, eu mostro para você por que a resposta é A e não B, como todo mundo pensa. E, claro, eu comento as outras questões, as outras opções também. Vamos imaginar que essa questão aqui, ela envolva a intertextualidade, tá? E a oralidade é o que envolve aqui, intertextualidade e oralidade. Então, eu vou explicar para você esse conceito nesta questão e vou resolver a questão com você. Ótimo! Passei para a questão número 2. A questão número 2 envolve oração subordinada adjetiva e oração subordinada substantiva. Então, eu vou explicar de uma maneira direta, certeira para você a diferença entre as duas, de uma maneira bem rápida e faço a questão com você, certo? E aí você vai anotando isso tudo aqui e fazendo 150 questões, você vai observar que a banca tem uma tendência a alguns assuntos, que a banca tem uma tendência a um estilo de questão e que não vai pegar você de surpresa na hora. Tá vendo? Isso é estudar de uma maneira eficiente. Você terminou essa primeira prova e você ainda ficou com uma dúvida, você vai encaminhar para mim a sua dúvida e eu vou responder diretamente para você. É como se eu estivesse aí, do seu lado, ajudando você a estudar para esse concurso do DENIT, certo? Bem, se você não conhece a banca, vamos a duas questões desta banca. A primeira que eu selecionei aqui, da FGV 2023, para oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, vamos ver. Apareceu aqui o seguinte: um dos problemas da escrita está no emprego de palavras desnecessárias, devido ao fato de seu significado já estar expresso em outra palavra da mesma frase. Então, vou te dar um exemplo disso. A gente fala assim: ele é o elo de ligação entre nós. Peraí, elo de ligação? O que é um elo? É aquele que serve para ligar, tá? Não existe elo de desligamento, não é? Então, basta eu falar que ele é o elo. Não é verdade? O outro fala assim: ele encarou de frente o problema. Encarar vem de cara. Cara é na frente, é o rosto. Então, você não tem que falar encarar de frente. Percebeu? Só que a gente tem alguns casos que a gente costuma dizer que seria a tautologia, que a gente usa isso de forma recorrente e nem observa que são palavras desnecessárias. A banca gosta de cobrar muito isso. Então, olha como você faz uma questão dessa. Está dizendo, assinale a opção em que isso não ocorre. Quer dizer, não há o uso de palavra desnecessária. Então, veja, inauguraram um novo supermercado no bairro. Olha, se inauguraram, é porque ele é novo. Então, bastaria falar inauguraram um supermercado. Veja a letra C. A viagem ficou totalmente grátis. Se a viagem foi grátis, você realmente não tem que pagar mais nada, então ficou grátis e não totalmente grátis. O jogador estava mancando visivelmente. Se ele estava mancando,
podia se ver isso, então não precisa de dizer que é visivelmente. O teatro ficou completamente lotado. Se ele estava lotado, isso significa que era completamente. Percebeu? A gente fala isso aí sem que a gente perceba. Então, são palavras desnecessárias. Agora, na letra B diz: a economia deve apresentar crescimento zero este ano. Poderia ser crescimento zero, crescimento meio, poderia ser crescimento 1, poderia ser crescimento 1,2. Então, isso não é desnecessário. Isso aqui é importante, tá? Então, aqui não há emprego de palavra desnecessária, certo? Então, resposta letra B. Viu como você precisa aprender a fazer a prova da FGV? Que gramática que ensina você a fazer essa análise? Não, não ensina. Veja só agora. Questão 22 do concurso de 2023 para oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo também. Diz o seguinte: assinale a frase em que o vocábulo mais mostra valor semântico, quer dizer, relacionado a sentido, e de classe diferente das demais. Está vendo que eles destacaram esse diferente? Isso daí está mostrando que a classe ser diferente já é o suficiente para você acertar a questão. Porque se tem que ser os dois, tá? Sentido e classe, então vamos pela classe. Você quer ver como que você sabe isso aqui rapidinho? Olha, aqui eu tenho um mais, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho mais. Se você tiver a palavra se referindo a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio, claro que a gente vai estudando isso daí no decorrer do curso. Esta palavra será um advérbio. Agora, se a palavra se referir a um substantivo ou a um pronome que tenha valor substantivo, uma coisa eu garanto para você: advérbio ela não pode ser. Por quê? Porque advérbio só pode se referir a verbo, a adjetivo ou a advérbio, certo? Então, aqui, ou a gente vai ter um adjetivo, nesse caso aqui de baixo, ou a gente vai ter um pronome, ou a gente vai ter um numeral, certo? Mas a gente não terá advérbio. E aqui está falando de classe gramatical, classe, tá vendo? Ou seja, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, etc. Então, o que que você vai observar neste caso? Olha como a questão vai ficar de graça para você. Aqui, ó, R$ 5 no bolso valem mais do que um amigo no Palácio do Governo. Então, veja, mais se refere a valer, quer dizer, não valem, valem mais. Então, se refere a um verbo. Se refere a um verbo, isso é advérbio, certo? Veja a letra C. Essa foi a ocasião em que cheguei mais perto da perfeição. Ele não chegou perto. Veja, perto se refere a cheguei, que é um verbo. Então, perto aqui é um advérbio. Ele não chegou perto, ele chegou mais perto. Então, esse mais se refere a perto, que é um advérbio. Então, também é um advérbio. Eu não falei aqui em cima para você que o advérbio se refere ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio? Agora, olha a letra D. Os operários mais incapazes nunca são promovidos. Incapazes é um adjetivo, tá dando qualidade a operários. Eles não são incapazes, eles são mais incapazes. Quando modifica um adjetivo, isso é advérbio. Agora veja, eu quero que os adversários falem mais ainda. Eu não quero que os adversários falem ainda. Eu quero que seja mais ainda. Então, está modificando um advérbio. Então, isso também é um advérbio.
Agora, por que que a resposta é letra B? Por que que a classe aqui é diferente? Os clientes de mais dinheiro, veja, mais está se referindo a dinheiro. Dinheiro é um substantivo. Advérbio não se refere a substantivo. Notou? Então eu sei que isso não é advérbio. Como eu quero a classe diferente, resposta letra B. Viu como que essa dica aqui, ela é rápida e funciona de verdade? É assim que a gente estuda para o concurso público, certo? Sem ficar trabalhando, lendo, perdendo tempo com aquilo que a gente não precisa. E melhor, conhecendo a banca. Então eu convido você a fazer um concurso para o DENIT, né, com a banca Fundação Getúlio Vargas, trabalhando dessa forma 150 questões da banca. Veja que será um curso de extrema qualidade por um precinho muito humano, certo? Eu quero poder fazer a diferença na sua vida, tá? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.